Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. O episódio de hoje é sobre pautas e acordos da COP26 e G20. Olá, amantes das relações internacionais. Espero que estejam bem. A pauta de hoje são dois eventos que aconteceram no finalzinho de outubro e início de novembro, respectivamente, o G20 e a COP26. Para essas duas reuniões extraordinárias, países de grande relevância se reuniram para que sejam discutidas políticas financeiras, mudanças climáticas, educação, saúde pública e a restauração econômica na pandemia. Apesar de que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insinuou que a economia brasileira vai muito bem, obrigado. No auxílio emergencial, atendendo aí 68 milhões de pessoas, o Brasil fez seu dever de casa e não mediu esforço para atender aos mais necessitados. E precisamos agora sim investir na retomada da economia. E tivemos direito até a fanfic, quando o mesmo presidente relatou que em 30 minutos de conversa com Angela Merkel, os dois poderiam dançar no meio do salão de tão apaixonados que estavam. Brincadeiras à parte, os dois eventos renderam muitos assuntos. E para detalhar essas questões, nós trouxemos o professor Leandro Teixeira, que é formado em Relações Internacionais e tem mestrado e doutorado em Estudos Estratégicos com pesquisas na área de economia emergentes. Professor, pode se apresentar para nós? Primeiro, agradeço o convite à Unilab, à professora e amiga Mariana Lira, do curso de Relações Internacionais da Unilab. Me apresentando um pouco, tá? Meu nome é Leandro Teixeira dos Santos, sou bacharel em Relações Internacionais pela Estácio do Recife, sou professor, sou mestre e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente sou professor dos cursos de Direito e de Relações Internacionais da Universidade Estácio de Sá, Recife. Minhas áreas de pesquisa são a economia chinesa e a economia dos BRICS, de uma forma geral. Eu estudo a reestruturação da economia chinesa, como a China está mudando o seu processo de crescimento e como esse processo de crescimento da China tem impactado o comércio e os investimentos dos demais países do BRICS, tá certo? E também tenho interesse em investimentos chineses na América Latina, mas principalmente aqui no Brasil. Bom, é basicamente isso o meu currículo por enquanto. Professor Leandro, no encontro do G20 foram discutidas pautas em relação à distribuição de imunizantes, e o governo Bolsonaro se comprometeu em facilitar o acesso e o combate à desinformação acerca das vacinas. Esse paradoxo, visto o histórico do Brasil na pandemia, pode custar caro no âmbito internacional? Olha, é uma excelente pergunta, e está bem na pauta do dia. Primeiro, uma resposta curta a esta pergunta é: o Brasil já está pagando os custos do comportamento, vamos dizer, inadequado, desacertado do governo em relação à pandemia. Mas vamos tentar estabelecer uma relação com o resultado final do G20, que foi o acordo de líderes do G20, e tentar verificar os pontos que foram acordados nesta declaração e as ações que o governo brasileiro vem tomando. Eu acredito que se fizermos essa relação, nós conseguimos verificar as incoerências ou desacertos entre o comportamento do governo atual brasileiro e o que foi por ele assumido durante o G20. Então vamos por parte. Olha só, se nós pegarmos educação, saúde, vamos começar por saúde, que é o mote aqui da questão. A saúde, a declaração de líderes do G20 prega aumentar a capacidade de fabricação de vacinas e incentivar a aceitação, confiança e combate à desinformação. Veja bem o quanto o relatório ele é específico nesse sentido. Mas o Brasil, se nós analisarmos o seu comportamento durante a pandemia, nós verificamos que, embora o Brasil tenha
né, assinada essa declaração, há um contrassenso muito grande entre as políticas que foram adotadas aqui no Brasil no período recente. Então, o governo Bolsonaro, por exemplo, seus familiares e funcionários próximos, eles por várias vezes disseminaram, né, fake news em relação à vacinação, né, inclusive chegando ao cúmulo do absurdo, né, em reproduzir uma matéria que mostrava ali uma relação entre imunização, né, e AIDS, porque a gente sabe que não há indícios nesse sentido, né? Também várias aparições, o governo questionou a eficácia da vacina, ele mesmo não se vacinou. No período recente, nós também tivemos, agora há pouco, né, o Ministério do Trabalho proibindo que as empresas exigissem comprovante de vacinação. A própria Secretaria de Cultura, né, veta o passaporte sanitário em projetos da Lei Rouanet. O governo Bolsonaro também demorou em comprar vacinas da Pfizer. Há indícios, né, de um esquema de corrupção para a compra de vacinas da Covaxin. E, por fim, ainda no campo da saúde, o Brasil comprou menos vacinas do que poderia ter comprado do projeto COVAX Facility, projeto este que é endossado dentro da própria declaração final, né, dos líderes do G20. Então, há um contrassenso, né, a todos que nos acompanham aí, muito grande entre né, o comportamento atual do governo e aquilo que ele assumiu ao assinar a declaração do G20. Eu não sei se você gostaria que eu possa, né, aqui especificar mais outros casos em outras áreas. Eu poderia? Sim, claro. Inclusive, a próxima pergunta seria justamente sobre a regularização das vacinas e o impacto na restauração da economia brasileira. Regularização das vacinas, vamos lá. Bom, então, como essa proposta, né, de regularização das vacinas pode impactar na restauração da economia brasileira e seus investimentos? Olha, o atendimento, né, à demanda por vacinas certamente impactará positivamente qualquer país, tá? Ao menos em nível de tentativa, né, de um retorno à dita normalidade, tá? Agora, a gente pode entender regularização aqui em dois sentidos, né? Regularização enquanto, né, aquele processo adotado por órgãos como a Anvisa, né, no sentido de regularizar a entrada da vacina no país, né? Aí podemos entender regularização como fazer frente à demanda, né, por vacinas que se tem, né? Então, analisando pela perspectiva, né, de que regularização esteja aqui indicando, né, o suprimento da demanda por vacinas, nós podemos dizer claramente que há uma relação positiva, né, entre essa regularização, né, ou seja, né, abastecimento da demanda por vacinas que se há na economia brasileira e em outras economias, e o retorno da economia brasileira e os investimentos para a nossa economia. Agora, o que eu quero deixar claro, né? Primeiro, uma relação mais direta, no sentido de que, se nós temos, né, uma população cada vez mais imunizada, nós reduzirmos, né, a nossa necessidade de implementar, por exemplo, distanciamento social e outras medidas mais restritivas. Então, isso ajuda a economia a restaurar, né, alguns elementos que ela perdeu nesse período drástico, né, de crise sanitária que vivemos no último ano. Agora, a gente tem que perceber que para a economia brasileira, né, ela se restaurar, né, e para os investimentos, né, voltarem a fluir com maior intensidade para a economia brasileira, o aspecto da pandemia é apenas um aspecto a ser analisado, tá?
a restauração da economia brasileira e da restauração da capacidade de atrair investimentos para cá é muito mais complexo. Tá? Por exemplo, o Brasil ele precisa pensar, né, o seu desenvolvimento a partir de uma perspectiva do planejamento estratégico. Né? Nós pensamos muito, infelizmente, em uma perspectiva de curto prazo, né, em uma perspectiva de governo, né, e esse governo, sinceramente, não tem, né, um planejamento estratégico sólido para a economia. Eu vejo que, além desse planejamento estratégico para a economia, além das questões, né, de imunização, o nosso país também precisa de construir, né, uma união entre sociedade e Estado, né, em prol do desenvolvimento, e nós também temos que pensar em distribuição de riqueza. Tá? Então, eu acho que sem planejamento estratégico, sem união entre sociedade e Estado e sem distribuição de renda, a economia brasileira ela pode até ensaiar, né, um possível retorno e mesmo sustentar ali por alguns anos, 3, 4 anos, ou até mais que isso, uma taxa de crescimento interessante. Porém, não conseguiremos efetivamente entregar, né, aquilo que é o propósito do Estado, né, um dos propósitos do Estado brasileiro, que é entregar desenvolvimento ao seu povo. Então, resumindo, meus queridos, nós temos que pensar, para além de superar a pandemia, pensar em planejamento estratégico, união, sociedade e Estado e distribuição de riqueza em nosso país. É isso. Bom, professor, haviam pautas que relacionavam a reestruturação da infraestrutura no Brasil com o comércio mais livre, barreiras tarifárias e a redução de subsídios. Essas são propostas consideráveis em relação à economia brasileira? Olha, de fato, mais uma excelente pergunta, vocês estão de parabéns, né, pelas excelentes perguntas. De fato, a reestruturação da infraestrutura brasileira é uma questão prioritária. Tá? E não é só prioritária para o governo atual. Quaisquer governos que assumir, né, a presidência, ele terá necessariamente de enfrentar o gargalo em infraestrutura que temos no país. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos pensar que reestruturação da infraestrutura do Brasil signifique apenas infraestrutura física. Professor, o que é que o senhor quer dizer com infraestrutura física? Infraestrutura física, eu estou me referindo a estradas, a portos, hidrovias, ferrovias. Isso é apenas uma parte, né, do gargalo que temos em infraestrutura. Porque quando falamos em infraestrutura, nós também precisamos falar da infraestrutura institucional. E quando eu me refiro à infraestrutura institucional, eu estou aqui fazendo referência a um melhor corpo normativo, ou seja, regulatório, a uma redução da burocracia desnecessária, e a redução da carga tributária também no país. Né? Pelo menos um esforço de unificação desses impostos também é necessário. Mas também não é só isso, não é só infraestrutura física e infraestrutura institucional, é também infraestrutura humana. E nesse quesito eu acredito que nós estamos assim pecando bastante, tá certo? Quando eu falo em desenvolvimento de uma infraestrutura humana, eu estou falando da necessidade de nós elevarmos o acesso e o nível de ensino, né? E nesse esforço de elevar o acesso e o nível de ensino no Brasil, precisamos fazer isso buscando equilibrar uma formação humana e profissional ao mesmo tempo, buscando conhecimento que ofereça, além da autonomia intelectual, né, aos cidadãos, oferecer também uma educação que conduza o Brasil para as fronteiras tecnológicas do conhecimento. Tá? Então, gostaria de destacar essas 3 infraestruturas: infraestrutura física, infraestrutura institucional e infraestrutura humana. Bom, dito isto, vamos para a relação com o comércio livre, né, barreiras tarifárias e redução de subsídios. Olha, associar esses avanços que eu acabei de falar aqui ao livre comércio,
né, o qual implica, por exemplo, redução de barreiras tarifárias e de subsídios, é de certa forma delicado. Por que delicado? Porque, de certa forma, também é desconsiderar a própria história, né, de como os países desenvolvidos chegaram onde chegaram. Então, se nós pegarmos, né, desde os teóricos clássicos, como Adam Smith, David Ricardo, os benefícios do livre mercado são sugeridos. Ok. Algum tempo depois a gente tem ali, né, os ensaios, né, as críticas a essas possíveis vantagens dos benefícios, né, do livre comércio, como aquelas críticas formuladas pelos marxistas, né, os marxistas. O que eu quero observar é que, veja, o livre mercado pode trazer ganhos? Pode, mas ele não traz os ganhos por si só. Então, quando a gente associa livre mercado, né, a um possível desenvolvimento da infraestrutura brasileira, nós temos que perceber que nós podemos ter o livre mercado funcionando e não necessariamente termos ganhos relativos a uma melhora na infraestrutura brasileira. Tá? Os países, aqui é muito interessante observar isso, os países precisam estar preparados para aproveitar e maximizar os subsídios, não subsídios, né? Os países precisam estar preparados para aproveitar e maximizar os benefícios do livre comércio e bem como estarem preparados para reduzir as perdas associadas ao livre comércio. Por quê? Se por um lado, por exemplo, o livre comércio pode nos trazer, né, um comércio mais competitivo, né, com melhores produtos e a um melhor preço, por outro, se nós abrirmos a nossa economia, né, de uma forma não planejada, né, de uma forma descontrolada, sem preparar primeiro a infraestrutura interna, sem prepararmos primeiro o nosso empresariado, os nossos investidores, a nossa base educacional, nós teremos muitas perdas. Mas se nós abrirmos o nosso mercado às empresas estrangeiras de forma deliberada, os produtores nacionais certamente sofrerão muitos impactos. Então, resumindo, nós devemos entender que o livre comércio é importante, tem seus ganhos, tem sim, mas nós devemos estar preparados, tá, para aproveitar esses ganhos e reduzir ali as suas perdas. Ganhos com o livre comércio podem ser investidos no desenvolvimento brasileiro? Sim, podem sim. Mas, novamente, temos que fazer um cálculo de ganhos e perdas e estarmos preparados para procedermos, né, a esta maior liberdade no comércio, ok? O Brasil ele cobrou de estados mais ricos e ambientalistas a promessa de um financiamento de preservação. Na sua visão, professor Leandro, o país pode requerer e conseguir um avanço na redução do desmatamento da emissão de gases no ritmo atual? Olha, nós temos novamente que fazer aqui uma observação. Tá? Eu não acredito, né, em resultados muito relevantes, né, a partir do comportamento do governo federal em relação à pauta ambiental. Tá? Nesse quesito eu sou um pouco cético. Eu acredito que no âmbito federal a gente tem tivemos até pouco tempo um ministro do meio ambiente totalmente com dificuldades de fazer frente às demandas ambientais atuais. Um ministro, né, um pouco destemperado. Agora esse novo ministro ele mostra outras características, né, de certa forma, né, melhor do que a do ministro anterior. Então essa é uma questão. Então, pelo menos em termos de ministro, relativamente ao anterior, nós temos uma evolução. Quando a gente pensa nas medidas, né, adotadas pelo governo brasileiro até o momento,
Isso me preocupa sobremaneira, porque nós temos aí, de forma deliberada, né, um esvaziamento do IBAMA, né, do ICMBio. Nós temos visto o governo, né, desmontando seu aparelho de fiscalização, né? Nós temos um governo que está, de certa forma, fazendo vista grossa para o desmatamento, né? Ou mesmo desacreditando os dados sobre desmatamento, e a gente sabe que esses dados são dados fornecidos a partir de análises e registros de satélites, né? Materiais produzidos pelo INPE, que é um órgão de relevância na produção científica aqui no Brasil. E nós temos também, né, um governo com poucas ações no combate à grilagem de terras, né, as questões, né, de uso inapropriado da terra. Essa é uma parte. Então, quando analiso o governo federal, né, eu sou um pouco cético, né, sobre se o Brasil ele vai ali conseguir resultados significativos, né, a partir desse comportamento do governo em termos de desmatamento e em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Agora, o que eu chamo a atenção é que há um comportamento interessante que poucos têm observado, que é do aumento do esforço coletivo dos governos estaduais, tá, para reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa e, para tanto, né, controlar ali o desmatamento em seus respectivos estados. E, nesse sentido, eu gostaria de mencionar, por exemplo, o Consórcio Verde, né, que foi que é uma iniciativa dos governadores, né, que foi ali planejado, né, para fortalecer a governança socioambiental e climática do país, além de buscar financiamentos internacionais, né, para as questões ambientais. E esse esforço coletivo dos governadores eu vejo como mais profíncuo, tá? Eu vejo como mais profíncuo, porque, inclusive, esse esforço dos governadores, né, para trabalhar o reflorestamento, a reduzir os gases de efeito estufa, ele resulta de uma inação do governo federal nas questões ambientais. Então, eu acredito mais, né, nos resultados advindo das ações dos governadores, né, dos governadores unidos pelo clima, do que das ações, né, conduzidas pelo governo federal. Na verdade, a gente não é difícil encontrar até quais ações ele está adotando. Na verdade, nós temos mais um cenário de inação. Apenas para deixar como registro, né, dados recentes, né, mostram, por exemplo, o INPE acabou de divulgar, né, que o desmatamento da Amazônia subiu quase 22% quando nós comparamos, né, a agosto, né, o período desde agosto de 2020 a julho de 2021. Então, a gente percebe que há, né, um claro desmatamento da Amazônia, né, um claro aumento das emissões de gases de efeito estufa pelo Brasil, e o governo federal ele não tem demonstrado, pelo menos de forma convincente para nós, que ele está realmente direcionado, comprometido com a redução aí, dos gases de efeito estufa e com seus compromissos assumidos ali na COP. Agora, eu tenho uma pergunta pessoal. Dentro da COP26, não foi muito relatado em relação ao agronegócio do Brasil, mas era uma pauta que deveria ser mencionada, visto que é um dos principais fontes de desmatamento no Brasil, e como o agronegócio é visualizado pelos outros países que importam subsídios do Brasil. Olha,
A gente pode entender da seguinte forma. Primeiro, eu sempre me preocupo em a gente, né, fazer distinções, né, sobre que tipo de agronegócio nós estamos falando. Tá? Infelizmente, né, quando se associa meio ambiente e agronegócio no Brasil, alguns cometem a indelicadeza de colocar todo o agronegócio brasileiro em um só pacote. E não é bem assim. Tá? E não é bem assim. Então a gente tem que dividir que boa parte do agronegócio brasileiro ele segue parâmetros internacionais, né? Ele tem as suas reservas de cobertura florestal, né? Tenta cumprir a legislação ambiental no Brasil. E tem aquela parte do agronegócio que eu acredito que seja a menor parte do agronegócio, que está relacionada, sim, a uma produção mais agressiva, né? Que estabelece ali com o meio ambiente uma relação que precisa ser melhorada. Tá? Então, nós temos esses dois tipos de agronegócio no país. Além disso, nós temos que observar que o agronegócio é um setor muito importante para o PIB brasileiro. Então, nós não estamos falando de um setor que entrega, né, uma pequena participação da riqueza do país. Pelo contrário, entrega ao PIB, né, uma contribuição significativa. Feitas essas duas ponderações, o agronegócio brasileiro, sim, se fez presente na COP 26. Tá? Talvez não tenha ganhado a visibilidade como a estadia, né, da equipe brasileira lá na COP, ou mesmo a ausência do governo federal, né, aqui eu falo do presidente na COP, mas esteve presente. E ele busca mostrar com a ministra do Meio Ambiente, que parece-me, né, dentro dos ministros brasileiros, né, a ministra da Agricultura, ela tem uma certa trato, né, para lidar com essa questão. Ela é uma pessoa experiente, ela é uma pessoa que consegue ali, mesmo estando associada a um governo que tem vários problemas, a ministra do Meio Ambiente, ela consegue, né, buscar lidar ali com várias situações que por vezes, inclusive, a coloquem em situações delicadas. Então, o agronegócio brasileiro foi para a COP26 e tentou mostrar, né, iniciativas inovadoras, né, como a plantação ali na pecuária, né, agropastoril, você criar gado e ao mesmo tempo você ter uma plantação, você ter a integração, né, do pasto, né, com preservação florestal, tentar integrar, né, ali a produção bovina e também você ter a preservação ambiental. Então tem experiências no Brasil que foram expostas na COP26. Então o agronegócio esteve presente. Agora, o que eu acredito que precisa ser melhorado, tá, é enquadrar, né, aquela parte do agronegócio que ainda está com práticas, né, que são depreciativas ao meio ambiente, né, que não seguem a legislação nacional, e expor mais claramente, de uma forma mais didática, mais clara, aquilo que o agronegócio brasileiro tem feito de correto, né? Os ganhos que tem trazido para a economia brasileira, como é que ele está estabelecendo uma relação harmônica com o meio ambiente, preservando mananciais, né? Não desmatando para ampliar a capacidade produtiva. Então, acho que a gente precisa fazer esses dois momentos e precisamos melhorar, né, ou melhor, divulgar a parte do agronegócio brasileiro que tem dado certo e combater aquela parte do agronegócio, e não combater no sentido negativo da coisa, porque a gente pode combater as práticas que são ineficientes ou que são agressivas ao meio ambiente, não necessariamente prejudicando o produtor.
mas conduzindo as melhores práticas. Eu acho que é o mais sensato a fazermos nesse momento, porque nós precisamos desses produtores. Tá? O comércio exterior brasileiro precisa desses produtores. Agora, desde que eles se adequem, né, a uma relação harmônica, a uma relação confortável, uma relação de respeito, de cumprimento ao regramento ambiental brasileiro, ok? Nós chegamos ao final das nossas perguntas e temos um quadro chamado Pode Indicar, em que o nosso convidado traz algumas referências que arrematem a entrevista. Pode ser um documentário, um livro, um filme, um artigo, qualquer coisa que o senhor ache que nossos ouvintes devam assistir, ler, ouvir, para que finalize tudo aquilo que você trouxe para a gente. Perfeito. Olha, eu vou indicar, né, livros, tá? 3 livros e vou indicar 2 sites, acredito eu. Primeiro eu quero indicar os livros do pesquisador Jeffrey Sachs, tá? Na minha opinião, o Jeffrey Sachs, que inclusive foi um, né, dos idealizadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, dos 17 ODS. Então, quem puder ter acesso, né, aos livros produzidos pelo professor Jeffrey Sachs, eu acho que vai ter aí acesso a uma literatura muito confortável ali no campo, né, do desenvolvimento sustentável, em como pensar, né, a redução da desigualdade, a redução da pobreza. Então, primeiro indicado, Jeffrey Sachs. Segundo material, né, segundo autor que eu quero indicar para pensar desenvolvimento é do francês Thomas Piketty, tá? Que vai abordar também uma questão de distribuição de renda, desenvolvimento. Então, quem puder ali, né, ter acesso ao livro O Capital, né, do Thomas Piketty, eu acho que também é uma excelente pedida. Ainda em termos de livro, eu gostaria de indicar A Ascensão do Resto, né, do Amsden, traz uma abordagem importante também sobre o desenvolvimento de alguns países. E Chutando a Escada, né, do Chang, que também é uma outra literatura que eu acho que faz necessária para pensar tudo isso, né, que nós abordamos há pouco, porque tudo que abordamos há pouco está relacionado a uma questão central, que é o desenvolvimento sustentável, né, e que é também em conhecer como os países, né, chegaram ao estágio que estão em termos de desenvolvimento, tá? Porque se nós tivéssemos pensado o desenvolvimento de uma forma mais ativa, né, de uma forma mais estratégica, nós não estaríamos passando por tudo isso, tá? Então, o nosso conflito socioambiental, né, que não é de hoje, mas que se intensificou nas últimas décadas, ele consegue ser abordado principalmente, né, pelo Jeffrey Sachs, e a questão de desenvolvimento eu deixo aí com o Thomas Piketty, com o Amsden e com o Chang, tá? E para aqueles que ainda são céticos, né, com relação aos dados sobre mudanças climáticas e tudo mais, eu deixo um site, né, da NASA, tá? A NASA tem um programa que se chama Climate Time Machine, tá? Repetindo, Climate Time Machine. Compreende um simulador da NASA que traz vários cenários, né, sobre as mudanças climáticas, tanto o derretimento das calotas polares, né, a consequente elevação do nível do mar. Então, para aqueles ainda que são céticos com relação às mudanças climáticas, sugiro o site da NASA, porque aí você consegue visualizar de uma instituição norte-americana, né, as previsões que nós temos, né, e também os dados do IPCC.
E para finalizar a indicação, obviamente, sugiro a todos que leiam, né, o Acordo de Glasgow, né, que é o documento final da COP26, bem como a Declaração de Líderes do G20. Eu acho que essas literaturas nos dá a oportunidade de termos aqui, né, um ciclo de informação muito redondo, né, que nos permite compreender bem todos os temas que abordamos aqui em nossa conversa. É isso. Professor Leandro, muito obrigado por ter cooperado com o nosso projeto. Sua participação foi ímpar. Todas as respostas foram respondidas de forma extraordinária. E muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, tá? Agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa. Eu acho que, sem rasgar seda, tá? Mas iniciativas como essas que vocês estão conduzindo merece ser replicada, tá? Então, está de parabéns você por ser a voz, né, do Podmundo. Está de parabéns a professora Mariana. Está de parabéns, obviamente, toda a equipe, né, que eu sei que no back-office aí tem várias outras pessoas participando, então estão todos de parabéns. É assim que a gente faz relações internacionais, é assim que a gente faz ciência, é assim que a gente dissemina um conhecimento de qualidade, tá? Então, o prazer é meu em participar. Estou aqui, né, à disposição caso vocês sintam interesse em ter um pouco aqui da minha visão, que é uma de tantas, né, sobre a contemporaneidade no Brasil e no mundo. Ok? Eu que agradeço. Infelizmente, nosso episódio chegou ao fim, mas antes de ficar triste, nós queremos te dizer que episódios novos virão. Mas para que você saiba quando novos episódios estarão no ar, é muito importante que você esteja ligado nas nossas redes sociais. Quando sairão novos episódios, para que você se organize e fique ciente de cada movimento nosso. Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho. Se cuida, fique em casa. Tchau!